Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 169 Sucesso da arma de refulgência. Manny começou a ler as várias teorias por trás da percepção do céu. Claro, os dois também se envolveriam em discussões ocasionais sobre isso. De acordo com o que o velho disse, sentir partículas de éter deve ser uma atividade subconsciente. Portanto, aqui diz que se deve parar sem parar, mover-se sem se mover. No entanto, ainda não entendo. Se é um ato subconsciente, então como você sente as partículas de éter? Fang Xingjian disse, talvez seja como respirar. Normalmente, para nós, o ato de respirar não é um ato consciente. É porque já se tornou instintivo. Mas como transformar uma atividade que nunca fizemos antes em um ato instintivo? Assim, a partir de então, Manny viria ao escritório de Fang Xingjian todas as noites para ler os livros e discutir como alcançar a percepção do céu. No segundo dia, com a ajuda do anúncio de Ferdinand, ainda mais pessoas vieram para o teste gratuito da aula de artes marciais de Fang Xingjian. Além das 8 pessoas que vieram no dia anterior, havia cerca de 15 cavaleiros que estavam praticando suas respectivas técnicas marciais no gramado. No entanto, o nível e as habilidades de Fang Xingjian aumentaram mais de 10 vezes do que quando ele estava na câmara de reflexão. Agora, quando ele forneceu orientação, os efeitos foram muitas vezes maiores do que antes. Ele não só era capaz de captar a força dos músculos e ossos, mas também podia ter grande controle sobre a energia vital e o sangue. Um total de 23 pessoas continuaram a cultivar incessantemente suas artes marciais sob a orientação de Fang Xingjian. Suas técnicas de nutrição e treinamento melhoraram na velocidade de Deus. Depois de um dia, além de 3 cavaleiros que precisavam levantar fundos, os 12 cavaleiros que haviam acabado de se juntar todos se inscreveram para a aula de Fang Xingjian. De repente, uma pessoa gritou bem alto, "Ah, então é assim que é assim que é." Outra pessoa, depois de ser atingida por um fio de espada que explodiu em uma gargalhada maníaca, "Eu entendo agora, entendo agora." Seus olhos estavam cheios de entusiasmo pelas artes marciais. Era uma sensação de chuva depois de uma longa seca, ou uma questão difícil que os incomodava há muito tempo finalmente sendo resolvida. Isso os deixou muito animados. As outras pessoas ao redor não ficaram mais surpresas com tais ocorrências. Tais situações ocorreram com muita frequência sob a orientação de Fang Xingjian. Portanto, após 3 dias, o número de pessoas que se inscreveram na turma aumentou para 37. Havia até 2 jovens instrutores que vieram para dar aula, mostrando como as aulas de Fang Xingjian eram eficazes. Isso também aumentou a renda mensal de Fang Xingjian para 185 de ouro. Agora, ter 3 refeições de feras ferozes e comida medicinal de primeira qualidade do Vale do Submundo lhe custaria pelo menos 10 de ouro. Uma renda de 185 ouros reduziu muito seu fardo. Somados aos 10 ouros de seu dinheiro para gastos mensais e suas economias de 500 ouros, deve durar até 4 meses depois. Claro, se ele pudesse ganhar mais, ele seria capaz de obter comida melhor, bem como bestas ferozes mais fortes e mais caras. Por exemplo, se ele gastasse pelo menos 100 de ouro por dia, ele poderia comprar bestas ferozes de pelo menos nível 20 ou superior, bem como mais alimentos medicinais. Com isso, ele ainda seria capaz de subir de nível sua especialidade elementar e berserkness, que, depois de todo esse tempo, ainda não havia visto nenhum progresso para o nível intermediário ou mesmo para o nível avançado. Isso lhe traria melhores efeitos para a recuperação de seu corpo. No entanto, esse objetivo era muito exagerado. Anteriormente, mesmo Jackson não havia conseguido uma quantia tão grande de dinheiro para alimentar Fang Xingjian. 3 dias se passaram, e esta manhã, o clã de Versalhes conseguiu que alguém entregasse aqueles 100 quilos de aço cismo. Portanto, neste dia, Fang Xingjian declarou uma pausa de um dia. Despachando os alunos que estavam relutantes em sair, ele voltou para a sala de treinamento sozinho e começou a trabalhar em sua arma de refulgência de alta frequência. Fang Xingjian agarrou um grande pedaço de seismostel com as 2 mãos. Ondas de luz enevoada exalavam de suas palmas, tremendo incessantemente a uma velocidade crescente. O seismostel ficou cada vez mais quente e menor. Várias impurezas foram removidas, deixando apenas a essência na palma da mão de Fang Xingjian. Repetindo o processo com cada peça de seismostel,
Fang Xingjian passou 9 horas para refinar todas as 10 peças de 6 mustel, deixando pouco mais de 1 quilo de ciência em suas palmas. Fang Xingjian continuou com o método registrado na arte divina do éter e começou a absorver o aço cismo em sua pele. Fang Xingjian tocou no pedaço de ciência e, de repente, se espalhou e se transformou em névoa, cobrindo toda a mão de Fang Xingjian, até o cotovelo. A essência havia se transformado em inúmeros grãos que eram difíceis de serem vistos a olho nu, parecendo assim uma névoa. Olhando para a névoa envolvendo seu braço direito, Fang Xingjian então continuou com o método registrado na arte divina do éter e começou a absorver a essência. As flutuações das partículas de éter espalhadas por seu braço e, como se fossem incontáveis fios transmitidos do vazio, gradualmente trouxeram a névoa para mais perto da pele do braço de Fang Xingjian. A névoa finalmente entrou em sua pele e ficou sob ela. De repente, todo o seu braço parecia estar brilhando intensamente, como se uma via láctea tivesse sido amarrada ao redor dele. Foi somente quando Fang Xingjian parou sua circulação em movimento que o brilho desapareceu. No entanto, se alguém olhasse com cuidado, ainda seria capaz de encontrar leves indícios de brilhos na pele de seu braço. Fang Xingjian era cego e, portanto, incapaz de ver as mudanças em seus braços. Após a conclusão desta etapa, ele simplesmente continuou conforme escrito nos registros da arte divina do éter e começou a condensar sua arma de refulgência. Uma sugestão de luz se espalhou de seu braço. O Seismostel, que foi transformado em neblina anteriormente, também começou a aparecer sob sua pele. Então, aparentemente controlados por mãos sem forma, eles foram instantaneamente amassados, moldados e fundidos, antes de serem combinados com o brilho branco, criando uma espada longa que exalava uma névoa fraca. A neblina era como as estrelas do universo, girando incessantemente. Eles estavam se movendo, mas continuando a ficar em uma certa forma, em vez de se dispersar depois de um tempo. O Seismostel não foi feito para se transformar em uma espada real, mas sim em algo como neblina, movendo-se em uma formação regulada. Era como neblina, flutuando enquanto mantinha uma forma fixa. Seu único objetivo era, através de uma formação tão móvel, criar um esqueleto para a arma de refulgência. Além disso, como ele poderia absorver os tremores, isso impediria que a arma de refulgência se espalhasse novamente. Seria capaz de se prender à estrutura esquelética, continuando a crescer e acelerar a taxa de crescimento da arma de refulgência. Naturalmente, uma vez que é composta de luz e neblina, a arma de refulgência de Fang Xingjian não tinha forma adequada. Geralmente ficava escondido em seu braço e só era chamado quando necessário. Portanto, a Eterefulgêncio Yapon tornou-se Eterefulgêncio Yapon, e Frequência Fulgêncio Yapon, Level 1. Fang Xingjian podia sentir que esta arma de refulgência nível 1 poderia manter a 500 tremores por segundo. Se ele desejasse aumentar a frequência da destreza de dano, ele ainda precisaria aumentar gradualmente seu nível. Depois de pensar um pouco, ele sentiu que o nome arma de refulgência de alta frequência era muito simples. Assim, ele decidiu, talvez eu devesse chamá-la de Silver Fox. Será uma boa partida com o dragão de prata. Portanto, em sua janela de estatísticas, a arma de refulgência de alta frequência se tornou Silver Fox, nível 1. Os nomes das várias habilidades, especialidades e os outros itens podem ser alterados. Claro, não havia muito sentido em mudar os nomes, nem seria útil para os poderes de batalha de alguém. Eles só pareceriam mais agradáveis aos olhos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 170 Crânio Fang Xingjian sorriu. Nos dias seguintes, ele continuou a se cultivar enquanto orientava os outros alunos em suas técnicas marciais. Com apenas 3 meses e 13 dias restantes para a seleção regional, a técnica da espada de luz radiante de Fang Xingjian atingiu o nível 10 e ele ganhou um efeito especial, iluminação radiante. Não se limitava apenas à espada ou aos próprios dedos da espada, seu corpo podia irradiar luz também. Ao mesmo tempo, ele atingiu o nível máximo para 89 conjuntos de técnicas de espada. Ele agora estava mais perto de nivelar sua intenção de espada incomparável. Quanto à moderação de seus atributos, ele começou a colocar todos os seus pontos potenciais em reação. Seu atributo de agilidade agora estava muito alto. Exceto quando ele estava usando a negação de limites, ele continuava sendo retido pelos outros atributos.
Era por isso que ele planejava aumentar seus outros atributos. Portanto, os atributos de Fang Xingjian agora se tornaram: nome Fang Xingjian 17 anos, ocupação divindade da espada da sombra do vento nível 18, 5,24% força 56 mais 5 agilidade 178 mais 5 reação 59 resistência 49 flexibilidade 51. Os atributos acima entram em vigor assim que o sonido Sword Epiroaves é ativado. Devido aos músculos perfeitos, mais 5 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Nurturing Sword Techniques 94 conjuntos técnicas de espada de treinamento 12 conjuntos espada suprema névoa nível 30 técnica de espada de luz radiante nível 10 éter arte divina nível 1 especializações, esgrima genial, instinto de sobrevivência elementar, cura interna, treinamento interno, especialista em espadas, visão de movimento de alta agilidade, reflexos aguçados, músculos perfeitos, furtividade elementar, intenção de espada incomparável, 89-100, potencial aumento de 11.000 pontos, de ondas nível 5 sonido espadas epirondas método de cultivo mental nível 3 espada universal dominância lunisolar. Todas as noites, Fang Xingjian naturalmente continuaria discutindo com Mani sobre a percepção do céu. Mani carregava um livro enquanto lia. Houve um cavaleiro outorgado no Império de 90 anos atrás com o nome de Neman. Havia muitas diferenças entre sua interpretação e a dos ocidentais. O fenômeno da percepção do céu é aquele em que o corpo humano troca informações com partículas externas de éter. Tudo no mundo é feito de partículas de éter, incluindo o corpo humano. As partículas de éter trocam informações incessantemente o tempo todo. Isso era o que eles fazem instintivamente, e também deveria ser a reação instintiva do corpo humano. No entanto, os instintos de um humano suprimiram seu corpo físico, impedindo que seu corpo seja capaz de trocar informações com as partículas de éter. Assim, se alguém deseja alcançar a percepção do céu, deve primeiro aprender a se acalmar, permitindo que o corpo naturalmente e instintivamente comece a trocar informações com partículas externas de éter em um estado subconsciente. Fang Xingjian sentiu como se seus olhos tivessem se iluminado quando comentou: isso fez muito sentido. Isso explica por que tantos cavaleiros outorgados devem entrar em um estado de extrema calma para poder se aproximar gradualmente da percepção do céu. Falar é fácil, mas difícil de colocar em prática. Mani balançou a cabeça. Desde o início, a energia vital e o sangue no corpo de um cavaleiro estão cheios de vigor para começar. Há também a circulação de ondas e o método de cultivo mental, o que torna 10 vezes, até 100 vezes mais difícil para os cavaleiros se acalmarem. Quando a pessoa se acalma, também deve controlar constantemente o aperto para não se afogar nas informações das partículas de éter e, como resultado, acabar se tornando um idiota ou um vegetal. Isso é difícil, muito difícil. Fang Xingjian continuou: embora seja difícil, existem pessoas que conseguiram, o que prova que é possível alcançar. Mas talvez não tenhamos tempo suficiente. Fang Xingjian não respondeu. Ele sabia que Mani estava certo. Foi realmente muito difícil alcançar a percepção do céu em 3 meses. Mas Mani disse: se ao menos tivéssemos o crânio de um cavaleiro conferido de nível 25. Crânio. Mani assentiu. Os ossos parietais são os melhores. Isso também é o que o velho me disse. Um cavaleiro conferido de nível 25 já ultrapassou os primeiros 5 estágios das 10 barreiras celestiais e entrou no estágio em que ele poderia romper o vazio e sentir o universo. As partículas de éter encheram completamente o cérebro e circulam nele durante 24 horas por dia. Os ossos parietais de tal pessoa continuarão subconscientemente a trocar informações com partículas de éter mesmo depois de sua morte. E porque não tem mais a consciência do próprio cavaleiro outorgado, mesmo aqueles no nível do cavaleiro seriam capazes de sentir as mudanças internas. Isso é algo que não pode ser feito nem mesmo por meio de um cavaleiro conferido comum. É porque seu cérebro ainda existe e sua consciência continua funcionando 24 horas por dia, portanto, não poderemos sentir nada. A mente de Fang Xingjian se iluminou quando ele disse: você quer dizer, se pudermos colocar nossas mãos nos ossos parietais de um cavaleiro conferido de nível 25 ou acima, teremos a chance de experimentar a sensação da percepção do céu? O que significava experimentar a percepção do céu?
Este foi um caso sem precedentes e para Fang Xingjian. Isso aumentou sua taxa de sucesso em alcançar a percepção do céu inúmeras vezes. Mania sentiu. Mas devem ser os ossos parietais de alguém que morreu por 10 anos ou menos. Porque mesmo que seja um cavaleiro outorgado, seus ossos parietais só poderão continuar a trocar informações com partículas de éter por 10 anos após sua morte. E você deveria saber o valor de uma coisa dessas. É simplesmente inestimável. Apenas os principais aristocratas da capital imperial ou membros da família real podiam adquiri-los. Caso contrário, como eles poderiam ter tantos cavaleiros outorgados? Ouvi dizer que quando o primeiro príncipe estava tentando alcançar a percepção do céu, ele tinha essas coisas para ajudá-lo a sentir a percepção do céu 24 horas por dia. Havia até 12 outros cavaleiros outorgados que montaram uma formação para protegê-lo, impedindo de se tornar um idiota. E, com esses meios, sua segunda transição foi naturalmente bem-sucedida. É claro que, depois de passar na seleção regional e se tornar um aluno da academia regional, você também teria a chance de ter os ossos parietais de um cavaleiro da outorga de nível 25 para ajudá-lo a se tornar um cavaleiro da outorga. Embora o tempo que você tem para usar este recurso seja muito curto, ainda é uma grande oportunidade. É por isso que há tantas pessoas que desejam entrar na academia regional. É também por isso que as academias regionais podem produzir cavaleiros conferidos continuamente. É claro que há recursos limitados. É por isso que somente após as rodadas de seleção, apenas os alunos mais engenhosos poderiam entrar na academia regional e passar pela segunda transição. E, mesmo assim, ainda haveria pessoas que falharam em sua tentativa de alcançar a percepção do céu e, consequentemente, se tornar um idiota ou um vegetal. No entanto, Fang Xingjian não parou para considerar esse fato. Ele já havia começado a pensar interminavelmente em uma maneira de colocar as mãos nos ossos parietais de um cavaleiro conferido de nível 25. Na manhã seguinte, Fang Xingjian chamou Ferdinand para o lado. Eu quero saber quanto custa colocar minhas mãos nos ossos parietais de um cavaleiro outorgado. Deve ser um cavaleiro outorgado de nível 25 ou superior, e um que não esteja morto há mais de 10 anos. Ferdinand olhou para Fang Xingjian com os olhos bem abertos. Chefe, você deve estar brincando comigo. Os ossos parietais de um cavaleiro outorgado que era nível 25 ou superior é um tesouro raro. Você quer confiar nele para aumentar suas chances de alcançar a percepção do céu? Isso é muito difícil. Quantas pessoas estão esperando por isso? Há tantos aristocratas na capital imperial, e essas coisas foram monopolizadas por eles. É algo que levaria pelo menos algumas centenas de milhares de ouro para obter, muito menos um que está dentro de 10 anos. Embora ele soubesse que este item definitivamente deveria ser extremamente caro, Fang Xingjian franziu a testa e ainda continuou a pedir ajuda a Ferdinand. Ajude-me a perguntar ao redor para ver se há uma chance. Devo saber o preço, pelo menos. Ferdinand suspirou impotente. Mas vendo quão sério e solene Fang Xingjian era, que parecia muito importante para ele, ele ainda assentiu. Tudo bem, entendi. Deixe isso comigo. Mas só posso prometer que farei o meu melhor para perguntar. Não posso garantir que haverá resultados. Fang Xingjian sorriu. Está tudo bem. Desde que haja uma pequena chance. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 171 Pedido e notícias ao mesmo tempo. Na direção nordeste do Império, uma tremenda montanha de neve se erguia com seu pico apontando para o céu. Esta era a montanha sagrada de Yalan. A majestosa cordilheira não só subia e descia, como também era extremamente bonita. Juntamente com a neve branca pura e as nuvens enevoadas, exalava uma sensação extremamente misteriosa. Esta era a maior montanha de neve do Império, e também era a montanha sagrada onde a Igreja da Verdade Universal estava localizada dentro do Império. A lenda dizia que era o cemitério da primeira santa da Igreja da Verdade Universal. Nesta montanha de neve, havia muitos discípulos religiosos em roupas brancas subindo as escadas, parando e reverenciando enquanto adoravam sinceramente na direção do pico da montanha de neve. Toda a montanha de neve estava coberta de estruturas que pareciam as igrejas e relíquias da Igreja da Verdade Universal. Mostrou plenamente a profunda influência e força financeira possuídas pela Igreja da Verdade Universal. Na parte de trás da montanha sagrada de Yalan, uma tempestade de neve estava soprando no local conhecido como Saint Speak.
cobriu o chão com cerca de 1 metro de neve espessa. Sob um clima tão horrível, um homem estava na neve. Embora houvesse uma tempestade de neve, ele ainda estava alto, encarando o vento frio, seus olhos imóveis enquanto olhava para o magnífico palácio diante dele. Era alto, magnífico e extremamente luxuoso. Era quase como se cada centímetro do espaço estivesse densamente coberto com esculturas em relevo e escrituras. O palácio foi feito de ônix branco puro, parecendo uma obra de arte. Poder construir um palácio assim no Pico do Santo, 5.000 metros acima do nível do mar, foi extremamente inacreditável. Em um clima tão horrivelmente frio, o palácio era como um paraíso, não contaminado pela neve e pelo frio, o que o tornava ainda mais inacreditável. Este foi o lugar onde o Santo Horizon, que era um dos 6 guardiões da Igreja da Verdade Universal e classificado entre os 10 mais fortes do Império, residia em reclusão. Um discípulo religioso que estava vestindo roupas brancas caminhou até o Anglin. O primeiro pisou levemente na neve sem deixar rastros de pegadas. Embora vestisse apenas um vestido, não parecia estar com frio. Ele olhou para o Anglin, então balançou a cabeça e disse: já que o rei guardião decidiu se isolar por 10 anos, então ele não sairia mais cedo, não importa o que. Você não deve esperar mais. Apenas vá embora. O Anglin disse com determinação: Mestre Elun, por favor, diga ao rei guardião que a situação é realmente diferente desta vez. O talento de Fang Xingjian nas artes da espada é realmente excepcional. Ele conseguiu alcançar o que levou outras décadas em apenas um ano. Se ele puder recuperar sua visão, suas realizações no futuro não serão inferiores ao nível divino. Essa criança não deve ser desperdiçada por ferimentos e doenças. Enquanto o rei guardião estiver disposto a curar Fang Xingjian, então estarei disposto a esgotar todo o meu dinheiro e ficar sob as asas da Igreja da Verdade Universal, tornando-me um discípulo. Enquanto ele falava, os joelhos de Wang Lin estavam dobrados. Suas costas, que sempre estiveram eretas desde o dia em que ele nasceu, estavam dobradas pela primeira vez. Ele se ajoelhou na neve e falou na direção do palácio. Eu, Wang Lin, nunca me ajoelhei em toda a minha vida. Hoje, estou de joelhos, pedindo apenas para ser concedida uma entrevista com o rei guardião. Wang Lin era um cavaleiro outorgado, um guerreiro forte que vinha treinando artes marciais por décadas. Seu orgulho, sua honra, sua persistência era algo que não podia ser encontrado em centenas de milhares, até milhões. Caso contrário, não teria sido possível para ele ter sucesso em alcançar a segunda transição e se tornar um cavaleiro conferido de nível 25. Mas neste momento, ele estava disposto a dar tudo por seu discípulo. Ele estava disposto a descartar toda a honra que carregou durante sua vida como cavaleiro por um vislumbre de esperança. Era como se ele tivesse ficado 10 anos mais velho naquele caso. O método de cultivo mental em sua consciência estava circulando cada vez mais lentamente. Pensar que ele não era nem capaz de acompanhá-lo. Para ele, ajoelhar-se era mais de 100 ou mesmo 1000 vezes mais difícil do que os outros. Ele poderia até mesmo fazer com que seu método de cultivo mental se tornasse instável e perdesse para sempre a possibilidade de progredir ainda mais, tudo por causa dessa ajoelhada. Ele estava apostando no futuro de Fang Xingjian com o seu próprio suspiro. Fang Xingjian tem um bom mestre. Mestre Welun suspirou e se dirigiu ao palácio. Vou coletar informações sobre ele. Mas se o rei guardião irá atendê-lo, não posso garantir. Mas alguns dias se passaram na Queste Royal Academy. Esta manhã, Ferdinand chegou à vila de Fang Xingjian no vislumbre do amanhecer. Ele foi direto para o escritório de Fang Xingjian. Suas olheiras eram muito profundas, sinais que significavam que ele não tinha dormido bem. No entanto, ele não conseguia esconder a emoção em seus olhos. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: boas notícias, excelentes notícias. As sobrancelhas de Fang Xingjian se contraíram. Ao ouvir isso, ele se levantou e perguntou: há notícias sobre os ossos parietais? Um cavaleiro conferido de nível 25 que acabou de morrer há 5 anos. Fernando sorriu. Embora eles tenham tentado manter a informação em sigilo, a pessoa que preenche essas condições deve ser um diretor da região do Gelo Norte. Eles não estão vendendo os ossos parietais, mas estão dispostos a emprestá-los por 6 horas. É uma pena que eles só estejam dispostos a emprestá-lo uma vez. Ele passará por um leilão subterrâneo secreto. Emprestado por 6 horas? Tendo ouvido tanta informação,
Fang Xingjian ficou atordoado por um momento. Mas no momento seguinte, ele entendeu o que estava acontecendo. A próxima seleção regional afetaria o futuro de inúmeras pessoas. Independentemente de ser o aumento dos prêmios ou o fato de poder aumentar o orçamento da academia, ambos levaram inúmeras pessoas à loucura. Desta vez, o motivo do leilão para colocar o empréstimo do item foi o mesmo. A outra parte estava planejando usar isso como um meio de arrecadar fundos e oferecer melhores condições para seus alunos. O dinheiro recebido do leilão pode ser usado para comprar recursos de cultivo ou armas divinas. Não importa como o dinheiro fosse usado, ele poderia ser usado para permitir que seus alunos se fortalecessem. E a razão pela qual eles vieram da região do Gelo Norte até a região do Grande Oeste foi porque eles não estavam dispostos a fornecer ajuda aos seus rivais. Se eles colocassem um item em leilão na região do Gelo Norte e permitissem que os alunos das outras academias tivessem a chance de obter a percepção do céu através dos ossos parietais, eles poderiam muito bem levantar uma pedra pesada e jogá-la no chão, em seus pés. O tempo pelo qual o item seria emprestado não seria longo. Seriam apenas 6 horas. Foi naturalmente porque os alunos e instrutores da região do Gelo Norte também precisariam usá-lo. Tendo entendido isso instantaneamente, Fang Xingjian assentiu e perguntou: de acordo com você, quanto dinheiro seria necessário para ganhar este leilão para obter o empréstimo por 6 horas? Ferdinand assentiu solenemente e disse: muitos clãs aristocráticos fizeram seus movimentos em Kist. Há também pessoas de Grenjad City e Mongol City que se dirigiram. Estas são pessoas que se esforçam para alcançar a percepção do céu. O leilão será realizado meio mês depois. Embora o tempo de empréstimo seja muito curto, é impossível ganhar o lance sem 20.000 ouros. Este é o crânio de um cavaleiro conferido de nível 25 sobre o qual estamos falando aqui. Havia apenas 5.000 cavaleiros outorgados em todo o Império, e os ossos parietais de um cavaleiro outorgado nível 25 que morreu em 10 anos eram extremamente valiosos. Embora eles só pudessem emprestá-lo por 6 horas, permitia que alguém experimentasse como era a percepção do céu. Mesmo que a pessoa ainda não seja capaz de alcançar a percepção do céu no futuro, seria uma experiência inesquecível. Assim, mesmo o próprio Ferdinand não estava muito confiante em sua própria conjectura. Isso porque ele nunca havia participado de tal leilão. Quando Fang Xingjian ouviu que a quantia era de 20.000 ouro, suas sobrancelhas franziram. De repente, ele pensou nos cadáveres daqueles guerreiros Garcia que ele havia matado. É hora de relembrar onde esses cadáveres estão enterrados. Fang Xingjian lembrou que ele havia matado cerca de 14 grandes guerreiros de Garcia no total. Se ele vendesse todos os 14 desses cadáveres de nível 19 do nível de cavaleiro de uma só vez, ele poderia reunir 20.000 de ouro, o que lhe daria a chance de alcançar a percepção do céu. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.